né? Não sou de nenhuma religião, assim, mas aquela coisa, acho que se for para enquadrar uma agnóstica, talvez, né? Então, para mim foi bem legal esse convite, porque eu já fui católica, já fui evangélica, já fui ateia, e chegou uma hora que eu me coloco assim, nesse lugar da liberdade das religiões, né, e da importância das religiões para as pessoas, né, para essa subjetividade. E o brasileiro precisa muito, a gente é muito de fé, né? Como canta lá o Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Então, para mim, foi um convite importante, até porque a gente também está num tempo de ódio, né? De intolerância, de racismo religioso. E vocês, como liderança, como pessoas que estão multiplicando, né? Eu faço essa leitura, né? Que quem está aqui são pessoas também que têm uma base, que estão discutindo e que estão multiplicando, então é bem legal a oportunidade de poder conversar. Fiz todo esse salamaleico para agradecer o convite, viu, Marlene? Todo esse Muito salamaleico obrigada. aí. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Ó, eu preparei um slide, Ai, que lindo. porque como eu falo bastante, e aí eu quero. Apareceu para vocês? Sim, Ai, apareceu, tá com a tela inteira? Ah, tá sim. bom. Eu vi aqui o joinha. É porque eu uso mais o Meet. O Zoom, eu às vezes apanho um pouquinho aqui com o Zoom, mas parece que deu certo. Então eu coloquei, pensei, né, nessa fala, então é aquela história, né? A gente sempre é convidado para uma palestra ou outra, uma oficina, e aí a gente vai dando uma particularizada de acordo com as pessoas que vão trocar com a gente, né? Então o que eu pensei aqui hoje para a gente conversar são essas reflexões sobre o racismo estrutural, mas aí entrando também numa discussão sócio-histórica e também de como o cristianismo colaborou para que o racismo se fortalecesse e como também é a nossa tarefa de uma praxis antirracista para correr atrás desse tempo perdido, né? E reparar tanta coisa também que aconteceu na história da humanidade, né? Então, pensar racismo estrutural é também pensar e situar dentro da história, né? Dentro da história. E se a gente não faz isso, aí a gente já perde um ponto para entender o que é esse tal de estrutural que vem dentro desse conceito de racismo. Aí eu coloquei uma imagem aqui já para dar uma descolonizada na nossa ideia, né, do cristianismo aí, que é a Virgem, uma releitura, né, da arte clássica. Essa pintora, né, ela se chama Harmonia Rosales, ela é cubana e ela pega muito da arte clássica europeia e faz uma reconstrução, né, a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva do sul, né, dos que foram oprimidos historicamente, e ela traz então uma outra forma também da gente olhar, né, para essa representação. E aqui está a Virgem com o seu filho no colo. E eu vou trazer várias imagens da Harmonia Rosários para a gente aqui ao longo da nossa conversa, tá? Aí, gente, como a gente vai, né? Eu vou falar de racismo, tá? Porque de cristianismo vocês entendem ou não. Depois vocês vão trocar comigo. Só que para falar de racismo, eu já falei, bom, pessoal, estudo bíblico, então deixa eu pegar algumas imagens aqui para a gente começar a matutar sobre o racismo. Então, quando a gente vai lá no Google, escreve Jesus, vem essas imagens aí, né? Dessas imagens, eu avaliei, porque daí eu dei só um print no Google, só para a gente ver, porque o Google representa muito o que é hegemônico de uma ideia, né? Então, o que vem em primeiro lugar aqui é o que ele também representa hegemonicamente.
E aqui, dessas imagens de Jesus, tem duas que eu vejo que pode se aproximar de uma imagem que talvez seria de uma pessoa do Oriente Médio, né? Que é essa segunda e essa última, essa quase última aqui, né? Do cantinho. Mas esse Jesus aqui, loiro, de olho claro, cabeludo, né? Esse Jesus é um Jesus também construído, né? É uma imagem de um Jesus construído, e isso repercute na vida das pessoas. Então, temos essa imagem. Aqui eu escrevi Deus. E aí também aparece o Jesus europeu, né? E aparece essa imagem de Deus, né? Como um homem branco, Senhor, né? Que é o Pai. Aqui eu pus Deus nesse sentido do Pai. E aqui eu peguei o Google Maps só para a gente lembrar onde essa turma vivia, né? Essa turma é Jesus, né? E onde nasce o cristianismo. Então aqui está Israel, né? Está aqui no meio Israel. Aí a gente vai e olha aqui de longe, Israel até some do mapa, mas eu coloquei uma setinha para a gente ver onde está Israel. Então Israel está, né, neste lugar aqui, que é chamado Oriente Médio, né? Que está entre a África e o que vai subindo aqui para que a gente chama de Europa, né? Continente europeu. Então, está dentro de um lugar que as características étnicas e físicas da pessoa, é impossível que essas características fossem daquele jeito. Como é exatamente também, não é isso disso que se trata. Né? O que eu mais quero falar é de como essa imagem ela é construída, né? E como isso pode repercutir na vida das pessoas. Aí eu escrevi Imagem Jesus Oriente Médio. E aí tem algumas pesquisas, né, que mostram que provavelmente a imagem seria essa aí, pelo menos a que apareceu no Google. Talvez essa aqui de baixo aqui, né, lembra essa, porque a gente também não pode nunca esquecer, né, que Israel está do lado da Síria, né? Então, como que traços são esses, né? Então, só para a gente ir brincando um pouco com a nossa realidade, tá? Ai, o negócio fica em cima, que nem eu sei o que eu escrevi ali, porque agora as letrinhas estão aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negocinho daqui. Ah, coloquei aqui embaixo. Precisamos, então, subverter essa imagem eurocêntrica que se tem de Jesus. Aí, o que eu trouxe? Essa imagem, né? Que é hegemônica. Jesus da Cruz, entre dois ladrões, que é uma obra do Rubens, que está no Museu de Belas Artes da Bélgica, e uma outra imagem, que é essa da Harmonia Rosales, só para ir provocando as nossas reflexões, tá? Sensibilizando para a gente pensar no racismo estrutural. Aí, então, o que é a segunda tese, assim, o que mais importa para a gente aqui nessa conversa? Que é entender o que é racismo estrutural para somar na luta antirracista. Então, eu vim aqui com essa ideia de conversa por saber que vocês já são antirracistas, né? Então, aqui temos pessoas negras e temos pessoas brancas, cristãs, progressistas, né? Antirracista. Mas aí tem algumas coisas, algumas ideologias que impedem um pouco da gente entender de fato esse racismo estrutural como algo de um conceito mesmo, né? Aí é que eu fiz uma lista, porque 40 minutos, hein, gente? Olha, é pouco tempo para falar de muita coisa, então eu tentei dar uma sintetizada. Mas eu sempre que eu falo de racismo, eu gosto dessa listinha aqui de elementos importantes para a gente pensar e entender o que é racismo estrutural. Primeiro elemento é que o racismo ele estrutura a modernidade. Então, quando o racismo ele vem antes da entendimento de raça, lá num contexto de mercantilismo ainda, né?
Então, quando algumas pessoas se viram no direito de chegar num continente e dizer, olha, vocês são inferiores, porque são semelhantes a animais, e por isso nós vamos te dar esse privilégio de te escravizar como uma penitência para você se aproximar de Deus. Então é pesado, mas em linhas gerais foi isso que aconteceu, né? E no contexto da modernidade, quando o capitalismo vem como modo de produção, o racismo estrutura toda essa lógica, né? Então o trabalho escravo, ele vai subsidiar a consolidação do capitalismo na Europa. Então, o trabalho escravo no continente americano, né? E a expoliação dos seres humanos transformados em coisas no continente africano vai somar para que o capitalismo se consolide e se torne o que é hoje, né? Então, o colonialismo e a escravidão colaboram para isso, que é o que eu já coloquei. O pensamento liberal é um subsídio teórico para as revoluções burguesas e vai trazer uma ideia de direitos humanos, uma concepção de que os direitos humanos se volta para quem? Para o homem branco europeu, né? Então, a mulher também está fora do que vinha a ser direitos humanos ali, né, no século XVIII, ali, quando vem as revoluções, né? E aí uma prova disso, aí entra a questão racial nessa conversa, por quê? Quando vem a Declaração Francesa e fala que todo mundo é livre, esse todo mundo não era todo mundo, né? Então, em 1789, vem a declaração e fala que a liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão são direitos dos cidadãos. E o Haiti, que era uma colônia da França, né? Os haitianos descobrem, ficam sabendo o que estava acontecendo na metrópole, e aí eles exigem também. Aí a França diz não. E aí a Revolução Haitiana, porque eles pautaram o fim do colonialismo e o fim da escravidão. Então, essa é uma prova dessa hipocrisia também, desse entendimento burguês sobre os direitos humanos. E o racismo estrutural, ele vai se manter no capitalismo. Então, olha, a gente já está falando o que é essa tal de estrutura, né? Então, é um elemento, é um pilar que vai subsidiar o modo de produção capitalista e se mantém hoje. Então, acabou a escravidão, sei lá, né? Acabou mais ou menos. Até ia pegar umas imagens, porque quando estoura trabalho escravo, a gente vai ver que é pessoa negra lá no sul do Brasil, né? Então, a escravidão, ela persiste. Mas, enfim, legalmente ela acabou, mas aí se busca outras formas de reconfigurar o racismo, né? Então, e aqui no Brasil a gente vai ter uma particularidade que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouquinho, nesse tempo que a gente tem de conversa, que é o mito da democracia racial. Esse é um problemão a ser enfrentado. É um elemento que a gente precisa enfrentar nos nossos debates, no nosso cotidiano. Eu vou falar mais dele, vou voltar a falar. E um tal de pacto da branquitude, que também é uma dedo na ferida que a gente também precisa conversar. A questão da luta de classes no Brasil, da quilombagem, então, de como também as pessoas escravizadas tiveram um papel de protagonismo na luta pela independência do país, pelo movimento pelo abolicionismo, porque quando a gente escuta em abolicionista, nos vem pessoas brancas, né? Como se as pessoas escravizadas não estivessem lutando pela própria liberdade. Então, é um ponto importante. E aí, a gente olha e vê que aquela luta pelos direitos humanos europeia, que vai falar de liberdade, ela é posterior à verdadeira luta por liberdade, que é a liberdade das pessoas escravizadas na luta, né? Na luta por liberdade. Então, as pessoas escravizadas, as pessoas negras, as pessoas indígenas estão, no caso do Brasil, lutando há 500 anos, né?
Então, isso, a gente nunca também pode pensar em racismo estrutural sem colocar esse protagonismo, né? Essa dialética aí, desse protagonismo que acompanha também essa história. Porque se não houvesse luta e resistência, a gente nem estaria aqui conversando hoje, né? Daí eu peguei alguns exemplos, aí foi um movimento que eu fiz para preparar a nossa conversa, tá? Não estudo isso, essa questão de religião, mas eu achei curioso, interessante trazer aqui para vocês essa bula papal de 18 de junho de 1452, que o Papa direciona ao rei, né, Afonso V português. Olha só que coisa mais doida, gente. Outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas a escravidão perpétua. Então, aqui ele está falando daquelas disputas na Península Ibérica entre os mouros, né? Os chamados de bárbaros, e isso aqui também vai ser utilizado para justificar a escravidão, né? Então, é uma lei, né? O que se tinha nesse contexto da sociedade? O que a igreja colocava era lei. Então, uma lei que dá permissão para se chegar em outro continente e escravizar as pessoas. Outros exemplos aí mais clássicos, mais cotidiano, que usam para justificar, usam a Bíblia para justificar o racismo, que eu sei que não é da parte de vocês, tá? Mas eu já vi, até procurei um vidinho do Marco Feliciano, eu falei, ai, não vou dar palco para esse cara, não. Mas Gênesis, essa questão do Caim, né, que Deus amaldiçoa porque ele matou o irmão, e que daí colocou um sinal na pele, e fazem algumas vertentes, aí vai fazer essa leitura que esse sinal na pele era pele negra. Um outro versículo bíblico que usam bastante também para justificar o racismo é aquela história de Noé, né? Que ele vai amaldiçoar o filho dele, Cã, dizendo que vai ser escravos dos seus irmãos. Aí a história, vocês, né, que estudam a Bíblia, sabem melhor que eu, mas é aquela coisa lá, né? Que ele bebeu e tal. Daí para cada filho Noé. E aí vão fazer uma leitura de dizer que os negros são descendentes de Cã, e por isso que tem miséria, fome, lá no continente. E o pior é que falam disso hoje, né? Falam disso eu já ouvi em igreja isso, e o vídeo que eu comentei, que é do Marcos Feliciano, justificando, né, a pobreza e a miséria na África a partir dessa história. Opa! E a partir do iluminismo, esse racismo que a religião, então o cristianismo, por muito tempo sustentou, vai ganhar novas configurações na própria filosofia, na economia. Então, o Locke, por exemplo, que é o pai do liberalismo, que é a teoria que vai subsidiar o capitalismo, ele investia no mercado de tráfico negreiro. Ele ganhava dinheiro com o tráfico negreiro. Então, o liberalismo do Locke justificava a escravidão. E na ciência, né? No pensamento da eugenia, o higienismo, o pensamento lá do italiano Lombroso, que aí já vai ser no século XIX, final do século XIX, mas que vai também dizer que as pessoas que cometem crime têm alguns traços, e esses traços são vinculados à imagem das pessoas não brancas, né? Então, aí o darwinismo vai ter algumas expressões que são racializadas, e aí, em síntese, essas teorias
essas teorias raciais, elas defendem uma dicotomia entre brancos versus não brancos, os brancos europeus e seus descendentes são vistos biológico, cultural, socialmente superiores, e existe uma defesa da supremacia branca, e no Brasil, os negros indígenas, biológico, cultural, socialmente inferiores, submetidos a exclusões e violências explícitas e implícitas, discurso ideologizado de que os problemas são resolvidos pela via da meritocracia. Então, essa síntese aqui, ela mostra um pouco do que é... Nossa, eu estava vendo vocês, eu apertei alguma coisa aqui, vocês sumiram de mim. Ah, já achei o botãozinho. Então, é uma forma de dizer, olha, o negro, o indígena é mais pobre, marco temporal, porque eles, né, dentro dessa sociedade capitalista do mérito, eles não estão correndo atrás. Né? Eu estou aqui, né, ironizando, mas é um pouco isso. O racialismo consolida a ideologia racista e esta vai ser naturalizada e se materializar em normas, legislações e vai construir um modus operandi da nossa vida. Né? E aí, para a gente pensando, né, alguns elementos sobre o racismo estrutural em si que a gente precisa pensar. Que ele é uma construção histórica, então já mostrei um pouco disso. Ele serviu como subsídio e justificativa para o colonialismo, escravidão e reconfigura no capitalismo. As relações sociais brasileiras são construídas a partir do racismo. A política de embranquecimento da população brasileira, o mito da democracia racial. Aí vem também a luta do movimento negro, as ações afirmativas, as cotas, os direitos, a importância da agenda antirracista. Então, a gente não pode falar só de dor, sofrimento, porque quem é preto já sabe, né, do que é o racismo estrutural. Agora, a gente conta essa história e fala da luta também, né? Então, esse é um outro ponto legal. Então, o que é o mito da democracia racial? De forma bem rápida. Essa imagem aqui do Debré, que é famosa também, né? Ele veio em 1816 para o Brasil e produziu várias imagens. Ele foi contratado para mostrar para o mundo o que seria aqui o colonialismo português, né? E essa imagem ela é considerada como uma imagem de harmonia, harmônica, porque as pessoas negras escravizadas estão dentro da casa. Gente, e a hora, né? A gente demorou um tempo lá na apresentação, deixa eu ver, estou preocupada aqui. Vamos lá, vamos tentar. Oi, fica tranquila, Andréia. Conclui seu raciocínio que está ótimo. Então, Continua seu raciocínio. Continua, tá bom. Então, essa imagem, ela é uma imagem que traduz um pouco do que o Gilberto Freire vai construir como o que a gente chama de mito da democracia racial. Então, o que o Gilberto Freire vai falar? Não, primeira pergunta que eu faço, né, para vocês. Essa imagem é harmônica? Tem harmonia nessa imagem? O que vocês acham? Eu estou vendo as carinhas. Não, né? Não tem harmonia nenhuma. Não tem nada de harmonia na escravidão, né, gente? Nada. E isso era vendida essa ideia, né? Que a escravidão no Brasil era menos violenta que nos Estados Unidos, né? E que aqui as coisas tinha essa troca. Essas crianças nessa condição aí dessa imagem, né? Nesse chão, nuas, isso diz muita coisa. Inclusive, como eu estudo a área da infância e adolescência, né? Uma coisa que a gente levanta, que os pesquisadores levantam, é que as sinhás, né, elas gostavam de ter as crianças pequenininhas dentro de casa como se fosse um animal doméstico. Então, elas gostavam, mas daí quando crescia... então, não tem nada de harmonia nisso. E aí, então, ele vai... O que o Gilberto Freire... Deixa eu voltar para lá.
O que o Gilberto Freire vai... Eu trago essa imagem só para exemplificar, tá? Para a gente visualizar um pouco a ideia do Gilberto Freire. Ele vai dizer que no Brasil existia essa harmonia e que também vai levar à miscigenação. E aí, lembrando, né, que essa miscigenação, ela inicia com o estupro da mulher negra, né? Então, essa miscigenação também ela é bem dolorida. Mas aí ele vai dizer que, como é misturado, todo mundo tem um pouco de sangue de índio, de africano, de português, então não tem racismo, porque não tem raça no Brasil. E essa ideia ela é vendida para o mundo todo, que aqui no Brasil existe uma democracia racial. Então, para entender o racismo estrutural, a gente precisa romper com essa ideia de que porque todo mundo é misturado, não tem raça e não tem racismo. Aí o Abdias do Nascimento, aí fica uma dica para vocês, né, de leitura, é um livro que chama O Genocídio do Negro Brasileiro. Ele vai falar que existe um projeto de genocídio dos negros para depois do fim da escravidão, principalmente, né? Porque as pessoas negras eram aceitas enquanto eram escravizadas. Depois disso, o que vai fazer com essas pessoas inferiores, né? Dentro dessa lógica racista. E aí, nesse projeto de genocídio, vinha a estratégia do branqueamento da raça. Então, que é isso? Essa política de embranquecimento, existia uma ideia que, em tantos anos, o Brasil seria branco. E aí o Brasil apostou, até Vargas tinha legislações bem racistas, assim, de forma declarada, né? E apostou nessa mistura para embranquecer. Só que não deu certo, ainda bem, né? Senão a gente não ia estar aqui. E o embranquecimento cultural, que é uma outra estratégia do genocídio. Tudo que se remete à cultura negra, africana, à religião, à religiosidade, é embranquecido ou demonizado. Então, essa é uma outra forma de construção do genocídio em relação ao negro brasileiro. Ao indígena também, né? Mas eu acho que estou falando mais a questão do negro, mas também os povos indígenas são consumidos pelo racismo estrutural também. Aqui, essa imagem, que é a redenção de Cã, ela também é muito famosa nessa defesa ideológica da política do embranquecimento. Então, o que essa imagem mostra para a gente? Então, ela é de 1895, né, do Roberto Brocos. Então, a gente vê ali uma senhora bem preta, com as mãos para o céu, e o solo que ela pisa é uma terra sem calçamento. E ela está agradecendo porque a filha dela já nasceu miscigenada, e essa miscigenada está no meio entre a terra e o solo calçado, e casa com um homem branco, com jeito e traços ali de português. E ele está no calçamento. E o filhinho dela mais branco ainda. Então, essa imagem traz essa coisa que a gente conversou lá no começo, da justificativa, do Cã, né, dos filhos e tal, e como se isso fosse a rendição de Cã, o embranquecimento. Então, vamos lá. Eu vou pular esse. Aí, disso tudo, de toda essa lógica, o que vai se construir no Brasil? Uma coisa que a gente chama hoje de racismo religioso. Então, essa imagem é de um podcast que é o episódio inteiro fala de racismo religioso, mas eu achei uma imagem muito legal, assim, interessante para a gente, porque tem essa coisa, né, das pessoas apontando e esse fogo, que é o fogo, que é de Deus, mas é um fogo também que não respeita os outros, né? Então, tem essa senhora aqui de uma religião de matriz africana, né? Então, assim, é uma coisa que o Brasil tem passado muito, né? E aí o fascismo vem forte. Então, esse projeto do genocídio do negro brasileiro, ele traz o racismo religioso também.
Então, Exu é o diabo, é o nome que se deu para o diabo, e todos os orixás, né, das religiões de matriz africana, o medo dos rituais. Eu não sou a favor de sacrifício de animal, mas tá, tem esse medo, né, não sou a favor, não, mas, tipo, não curto. Mas, assim, as religiões de matriz africana têm rituais com sacrifício de animais, e isso soa como do mal e feio. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, tinha sacrifícios judeus até hoje. Os mais ortodoxos trabalham ainda com sacrifício de animais, né? E isso não tem uma característica de ser do mal, de ser ruim ou do medo. Então, isso são exemplos assim para a gente pensar, né? E aí, o Silvio Almeida, tô quase acabando, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui. Tá. O Silvio Almeida, então, que hoje é o nosso ministro dos Direitos Humanos, ele escreve esse livro, que é um livro pequeno, uma coleção de bolso. Eu até ia pegar aqui, eu tenho ele, esqueci de pegar ele da estante para mostrar para vocês, mas é bem famoso, né? Que o nome do livro é O que é Racismo Estrutural. Então, é um livro pequeno, rápida leitura, e que traduz, assim, explica, e tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, de uma forma muito importante. E lá, assim, peguei só uma partinha aqui do livro dele, o que ele vai... Opa, deixa eu voltar. Olha eu entregando aqui a próxima imagem. Então, ele vai mostrar que... Eu vou começar desses dois aqui de baixo, né? Então, existe uma concepção individualista sobre o racismo, que é uma questão individual, imoral e criminosa, que pode ser resolvida por ações voltadas aos racistas. Então, a criminalização do racismo, né? Educação, como a gente está fazendo aqui agora, educação antirracista. A pessoa, ela é racista, não a sociedade é racista. Então, essa é uma forma de pensar o racismo. Aí tem também a concepção institucional. Conflitos raciais fazem parte das instituições, tratando o poder como elemento central. Reproduz o projeto político central. Reproduz o projeto político e as condições econômicas. Ações afirmativas são um instrumento de combate para essa institucional. As cotas nas universidades, por exemplo, né, são um dos exemplos. E a concepção estrutural, decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Essas duas concepções, individualista e institucional, elas existem dentro dessa concepção estrutural, porque é na estrutura, nas relações do vida normal, que as pessoas vão se construindo racista, né? É nessa estrutura que as instituições são racistas. Então, a gente precisa sempre pensar que um não exclui o outro, mas tudo é parte do racismo estrutural. Aqui, essa é uma imagem para mim que traduz o racismo estrutural. Às vezes eu poderia estar falando só com essa imagem aqui para a gente, né? Então, o racismo é a ponta de algo que é muito introjetado, né? Muito profundo, que tem raízes muito profundas. E essas raízes profundas decorrem um pouco dessa história que eu trouxe um pouquinho para vocês, né? E essa raiz está no pensamento racista, mas não se fala, porque pega mal, mas na hora H o racismo vem e aparece, né? Então, todos nós, sem exceção, fomos educados numa sociedade racista, e o racismo delineia a leitura que a gente faz das pessoas negras e indígenas. Então, o movimento do antirracismo, ele é de todo dia. As pessoas negras são educadas numa sociedade racista, né? As pessoas brancas também. Então, é um movimento, né? Vocês viram que a Almerita falou,
que ela está se fazendo letramento, né? Então, essa coisa de, o que é esse conceito, o que é isso, o que é aquilo, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, esse letramento racial. Porque o branco está nessa relação racial também, né? A pessoa branca compõe essas relações. E a gente tende mais a falar das pessoas negras. Então, como podemos perceber o racismo no Brasil? Eu ia pôr um vidinho aqui de 2 minutinhos, mas eu vou pular, eu mando o link, né? Não sei se vai chegar em todo mundo, porque tem gente aqui, né, de lugares bem longe. Mas é um videozinho que ele fala, em 2 minutinhos, a desigualdade racial no Brasil. Né? Então, de repente, eu depois no final até coloco, mas aqui também tem alguns dados que é o que vocês estão estudando, inclusive, né? Vocês estão fazendo, pensando em vulnerabilidades, então esses dados são do IBGE, então questão de mercado de trabalho e distribuição de renda, os cargos gerenciais, 69% é ocupado por brancos, 29% por pretos e pardos. A condição de moradia e patrimônio, branca, 79,1% de estabelecimentos agropecuários, né? E preto ou parda, 19%. Pessoas abaixo da linha da pobreza, branca, 5%, preta, 9%, que é essa pobreza extrema, né? Abaixo da linha da pobreza. A violência, então, as mortes, cada pessoa branca é 11 pessoas a cada 100 mil habitantes. A preta é 21 pessoas, né? Então, e a parda, deixa eu puxar o negócio, 34. Aí a gente junta preto e pardo, que no IBGE são pessoas negras, vai dar um número muito maior de mortes violentas. A questão do acesso à educação, participação em gestão. A gente está aqui com uma vereadora, que orgulho dela, hein? Quem que é mesmo? Agora, depois que legal. Vera Márcia, a Pérola Negra. Vera. Então, Vera, que legal você aqui, hein? Visitando a gente aqui de Londrina. Obrigada, viu? Obrigada, professora. E não é fácil, hein? Pensar nessa política antirracista, né? Não é fácil. E pessoas negras chegar na gestão. É muito difícil. Aqui no Paraná, a gente tem a sorte de ter o deputado Renato Freitas, né? O deputado estadual, que está fazendo revolução aí, está quilombando o Legislativo do Paraná. E vamos que vamos, né? Vamos indo. Aqui também tem alguns dados, né, do desafio. O perfil mais comum dos desempregados é homem, jovem, negro, com ensino médio incompleto. O racismo gera uma diferença salarial de 31% entre brancos e negros. 2/3 conhece algum colega que sofreu discriminação no trabalho em função da cor da pele. Foi uma pesquisa que foi feita. Essa imagem. Aqui, essa charge. Esse chargista chama Junião, eu uso muito, porque ele tem muita imagem. Olha essa aqui. Negros são as maiores vítimas de violência. Tchau, filho, bom trabalho, volta logo para casa. Tchau, filho, bom trabalho, volta vivo. Gente, aqui eu quero trazer, então, assim, talvez a minha contribuição para vocês. É assim. Às vezes, a gente vai fazer uma leitura a partir da questão de classe social, que é uma das categorias muito importantes, né? E aí, eu criei uma história a partir dessa imagem. Então, a gente imagina que essas duas mulheres são vizinhas, moram no mesmo bairro. As duas pegam o mesmo ônibus, as duas são empregadas domésticas e têm o mesmo salário. E as duas têm um filho jovem que estudam na mesma escola pública, do mesmo bairro. Tudo igual, só que não. Para uma, o medo do filho voltar, do filho morrer é muito maior. E aí que a gente precisa, para pensar a vulnerabilidade social, pensar políticas sociais, pensar a nossa discussão política, a gente precisa considerar que o racismo é aí que ele vai aparecer.
Não quer dizer que o filho da mulher branca não corre, se ele é pobre, mora numa periferia, não corre o risco de morrer por uma intervenção policial, uma bala perdida, também corre. Mas o filho da mulher negra corre bem mais risco. Então, é um resumo do racismo estrutural. Aqui tem essa coisa assim, olha, do racismo sem querer. Para uma negra, você até que é bonita. Olha as coisas que as pessoas falam. Você tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para o vestibular. Posição contra cotas, né? Você lava o cabelo? Pergunta para uma mulher negra se ela lava o cabelo. Tem muita gente que quer tocar, né? Principalmente os cabelos mais black, assim, trança, né? É um grande desrespeito, viu? Chegar numa pessoa trançada e meter na mão, como para qualquer pessoa. Eu não sabia que gente como você tinha sensibilidade para a arte. Como assim? Você não sabe sambar? Mulher negra é obrigada a saber sambar, né? Você conseguiu ser advogado com esse cabelo? Médica? Você tem mais cara de enfermeira. Desculpe, é que te achei suspeito. Intervenção da polícia, né? Então, são coisinhas para a gente, a partir da cor. Agora, indo para o final mesmo, a gente precisa subverter essa lógica racista no cotidiano. Aqui está a Harmonia Rosales de novo, então ela reconfigurou a obra a criação, né? Ela trouxe uma mulher aqui, uma mulher negra, né? Duas mulheres para reconfigurar isso, porque também a questão da mulher, ela é muito, o patriarcado também é estrutural, né? Aí eu quero indicar para vocês assistirem esse filme, O Amarelo, do Emicida, que tem na Netflix, porque ele traz uma história do movimento negro no Brasil muito legal, e ele também traz as músicas dele, assim, o CD que chama Amarelo, que é sensacional. Então é um filme, tem muita coisa para indicar, né? Mas eu acho que o Amarelo toca a gente assim de um jeito tão gostoso, sabe? Que a gente assiste assim e vê uma emoção boa, né? Não é aquela coisa triste, sabe? A questão do samba, né? De como a cultura negra está aqui no Brasil de forma determinante. Aqui eu só trouxe essa aqui para a gente ver essa questão das lutas, né? São 130 anos de uma abolição mentirosa. Ontem, pelo fim da escravidão. Hoje, pelo fim da escravidão, do encarceramento em massa, do extermínio do jovem negro, da desigualdade racial e de gênero. Então, a luta, ela continua, né? E a juventude está crescendo e está mudando essa história, né? Então, eu imagino que nas igrejas, nas instituições que vocês atuam, essa coisa de não vamos mais aceitar, não, né? Não dá para aceitar mais. Então, isso é muito bacana. A gente tem que fortalecer as identidades. Isso é também importante, se identificar, né? A busca de protagonistas negras, negros, indígenas na história da igreja, né? O padre Júlio Lancelotti, ele traz cada história, né? Esses dias ele estava falando de uma santa, um santo que era um homem trans. O padre Júlio, eu sou gamada nele. Enfim, existe subversão em tudo, né? Só que são histórias que ficam escondidas, né? O fortalecimento de pautas antirracistas, antipatriarcais, anticapitalistas, anticapacitistas, então isso tudo junta numa luta aí que a gente precisa ir fortalecendo. A discussão do capacitismo, aí fica uma dica para programação de vocês, convidar alguém para conversar sobre capacitismo, é bem importante. E no cotidiano, romper com o mito da democracia racial. Quando alguém falar não existe racismo no Brasil porque a gente é misturado, a gente tem que, com muito amor e paciência, dizer não é bem assim. Entender que o racismo é estrutural e determina lugares. Reconhecer que existe um pacto da e pela branquitude. Olha só,
esse é um debate que dói para muita gente. Por quê? Vamos pensar assim, né? Uma pessoa imigrante que veio para cá com uma história de trabalhador rural, né? Que veio para cá, que nem sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? E veio para cá e trabalhou, como se diz, deu muito suor, né, no trabalho rural, e as descendentes dessa pessoa às vezes ficam chateados quando a gente fica falando tanto de racismo e de pacto da branquitude, mas meu avô, meu tataravô, nunca teve escravo, né? Nunca. Só que duas coisas a gente precisa pensar. Uma, esses imigrantes europeus foram convidados para vir para cá, né? Foram convidados, vieram para trabalhar, e as pessoas negras foram sequestradas, foram forçadas a uma diáspora e escravizadas, né? Aí já dá uma grande diferença nas histórias, né? E outra coisa, mesmo que nunca tinha usufruído do lucro do trabalho escravo, toda pessoa branca carrega em si um privilégio de ser branca nas relações muito visíveis e invisíveis, igual aquela raiz lá. O privilégio de ser branco é algo que precisa ser pensado e conversado. Não quer dizer que é uma guerra entre brancos e negros, muito pelo contrário, porque a luta antirracista é para todo mundo. Vamos lá. Compreender a intersecção que envolve a questão racial, de classe, de gênero, sexualidades, isso tudo determina, e a gente tem que entender como que... Então, a pessoa negra, pobre, moradora da periferia, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, essa pessoa vai carregar sob os ombros muito mais peso, né? Então, essa coisa vai se sobrepondo. Observar a presença de pessoas negras nos espaços que frequentam. Opa! Aí, assim, quando vocês vão passear no teatro, num show, não sei, alguma coisa que vocês gostam, assim, tem pessoas negras lá? Quando a Cris vai visitar Estou falando da Cris porque a Cris está bem na minha frentinha aqui, ó. Quando a Cris vai lá para a cadeia feminina, será que vai ter mais pessoas brancas ou mais pessoas pardas, negras, né? Preta e parda? Então, qual é o lugar que tem mais pessoas negras? Na cadeia, no desemprego, como a música lá da Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra que vai parar embaixo do plástico, nos hospitais psiquiátricos. E por que nos lugares de poder são mais pessoas brancas? Buscar valorizar referências negras e indígenas para todas as crianças. Não é só a criança negra que tem que ter referência negra. A criança negra foi privada de ter referência negra por conta desse racismo estrutural. Mas a luta antirracista é que essas referências negras venham para todas as crianças. Eu vou em festa de criança, a Vladite não me deixa mentir sozinha. Eu acabei, esse fim de semana eu dei o presente para 2 crianças brancas sobre heróis negros. Porque eu quero que a criança branca entenda que tem herói negro. Vocês estão pegando, flagrando a ideia, como diz na gíria? Combater o racismo religioso, fortalecer ações de troca, que é o que vocês têm feito, né? Ecumenismo e tal, percepções de fé, implementar ações afirmativas e de reparação, valorizar as pessoas negras que estão com vocês, nos coletivos de vocês, ouvir o que essas pessoas têm para falar. Gente, é isso. Ó, daí vai ficar também uma outra dica aqui, que eu não vou ler agora, que é um poema que o Henrique Vieira lê numa música do Emicida. Essa música chama Principia,
E no final, o pastor Henrique Vieira ele recita esse poema aqui, que é a coisa mais linda do mundo, né? No finalzinho aqui, vou ler só últimas frases aqui, ó. Enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está perdido o elo, o amor é o segredo de tudo, eu pinto tudo em amarelo. É isso. Agora a gente pode conversar. Desculpa se eu passei mas acho que eu preparei 40 minutos, né? E acho que deu. Aí, só que eu não sei se a gente vai conseguir conversar muito, mas, e desculpa isso também se ficou muito corrido. Deixa eu tirar o meu slide daqui. Como é que faz para tirar? Tá, o slide eu já tirei? Você clica ali em descompartilhar tela. Stop. Pronto, gente, corri, hein? Que nem doida para trazer essa história para vocês. Agora tá com a Marlene aí, Marlene. Vê o que você resolve aí. Você tá sem áudio. Acho que o problema é no fone, Marlene. Tira do plug aí do notebook. Já tirou? Ai, coisa. Otávio, socorre sua mãe de novo. Será que ele tá junto com a mãe ainda? Tá, ela falou para... Acho que vamos conversando enquanto ela resolve. O que vocês acharam? O que vocês querem falar? Alguma dúvida? Ou se eu exagerei na dose? Me deu vontade de te ouvir mais. É muito bom. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Não sei o que ele fez. É assim mesmo, Marlene. É um botãozinho, né? É um detalhe. Ele só tirou e pôs de novo. Bom, mas a Helena Valnice está falando, né? Eu disse que gostei muito, deu vontade de ficar ouvindo mais. Não deu sono, não. Não. Foi muito bom. Eu gostaria de partilhar um pouquinho, se possível. Claro, quem que está falando? Vera. A Vera? Vera. Isso. Eu vejo quando a professora Andréia estava dizendo do fortalecimento da identidade, principalmente o nosso povo negro, que eu vejo que essa luta é de todos nós, negros e brancos, índios, mestiços, de todos Deus, né? Todos são irmãos. Eu participo da Igreja Católica, continuo na missão como ministra da Palavra da Eucaristia e também estou na missão de animar os eventos, né? Canto nos eventos, na liturgia, e tenho essa vida bem ativa, mesmo mediante a missão, o título que me deram de parlamentar aqui no meu município. Não é fácil, quando ela diz também ali a estatística de povo negro, principalmente no espaço de poder, é visível a gente vê essa diferença, essa desigualdade, e eu fico muito feliz em participar de uma roda de conversa, se assim podemos dizer, construída por pessoas brancas, mostrando que esse compromisso é de todos nós. Essa luta pela tão sonhada liberdade é de todos nós, né? É essa reconstrução que está sendo feita, principalmente nos últimos tempos, desta valorização de que eu, Vera, negra, mulher negra, e assim como os outros, os nossos povos negros e negras,
nós não podemos ser julgados ou avaliados, condenados ou criminados pela cor da pele. Nós não podemos, né, ser, igual eu acabei de dizer, olha, ou desvalorizado pela cor, medir a minha capacidade pela cor da pele. E desde quando eu assumi esse espaço no Legislativo, no meu município são 17 cadeiras. Das 17 cadeiras, hoje nós chegamos na história deste município de 45 anos. É o primeiro momento que estamos em 5 mulheres neste parlamento, nunca chegou, sempre era 2 no máximo, que foi 3. Agora nós estamos em 5, e das 5 mulheres, somente 2 são negras. E das 2 negras, quem luta por esta batalha diária, somente eu, que iniciei com o resgate, porque nós tínhamos um grupo aqui que foi disperso, que era o GRUCON, o Grupo de Consciência Negra, por falta mesmo de incentivo de políticas públicas, os seus componentes foram desanimando. E eu retomei este movimento, desde quando eu assumi, batendo nessa tecla, a valorização da nossa identidade. Estamos aqui, lutamos todos os dias para que políticas públicas contemplem a necessidade do povo negro, que é desde a questão que todos sabem, que tem doenças específicas do povo negro, e isso não é falado, não é trabalhado. Nós retornamos à cultura, enfatizar a cultura. Onde é que estava esse povo? Coisa mais bela, nós fizemos samba de roda, nós temos o grupo das iaiás, que são as idosas, que eu vejo que neste período da pandemia, os nossos idosos ficaram ainda mais esquecidos, e foi aí que eu comecei nessa dinâmica. Olha, vocês estão vendo aí, enquanto eu estou fazendo palestra, tem alguém aqui me acariciando, olha aí, ó, fazendo até penteado no cabelo. E aí, comecei um trabalho com as idosas, que é a capoterapia. Vocês já viram falar da capoterapia? Que é o resgate da cantiga de roda, das lavadeiras, daquelas senhoras que trabalhavam para os seus patrões, seus senhores, e em forma do ritmo de capoeira, né? Então, a gente faz o gingado do corpo na dança, no ritmo da capoeira, e canta as cantigas de roda daquele tempo, né? Cadê o lenço branco, ô lavadeira, que eu te dei para lavar, ô lavadeira, né? Então, e cada dia nós fazemos uns 40 minutos de atividade, termina com a historinha. Cada dia uma senhora conta. E o que tem de mulheres que choram, que relembram, que nunca teve essa infância, e a maioria são negras, né, que sofreu muito. Então, eu vim trazendo. Hoje eu estou com 2 anos no Legislativo do resgate histórico. Palestro nas faculdades. E eu digo assim, eu não vim aqui trazer uma história pronta, de repente uma receita pronta, como mudar, mas vim trazer uma experiência de vida que nos convida a continuar lutando para essa tão sonhada liberdade, né? E história que os livros nenhum nunca contaram e nem vão contar, que é a história da vida que eu passei e que eu continuo passando, por estar nesse espaço de poder, por representar o meu povo, aquelas que se perderam na caminhada, né, porque não tiveram força de chegar. E, assim, falar nessa valorização da identidade, isso é uma riqueza muito grande. Tem algo muito belo por trás, que agora, de poucos anos para cá, conforme a professora disse, que a tecla vem batendo mais nessa valorização. Somos seres que temos sentimentos, que temos o nosso valor, que merecemos o nosso respeito. Eu digo mais, o nosso povo negro era para ser reparado financeiramente, indenizado esse povo, emprego para esse povo garantido. E aí, por defender essa bandeira, me deram um título aqui na minha região de mãe dos pobres. Olha, ser mãe de negro, pobre, aquele que está à margem, é uma responsabilidade muito grande. Você não sabe o tamanho do título de honraria que me deu. Você não sabe, porque ser mãe de quem tem tudo é muito fácil, né? Então, quando aquele que já nasce
no nível financeiro mais alto, ele já sabe que seu filho vai para a melhor escola, ele já sabe que tem um plano de saúde. E nós, negros? Você tem que provar para A mais B que você é capaz. Então, fica aqui a minha partilha, me perdoe se eu exagerei, né, na fala, mas é uma contribuição, é uma luta diária que eu tenho para provar que esse espaço é nosso por direito. Nós não estamos aqui para tomar lugar de ninguém, mas se nós chegamos, é por mérito, por competência, né? E então estamos fazendo valer o que é nosso, né? Mas eu fico muito feliz quando tem esses debates, essas palestras e outros. Eu sempre digo, nós temos que falar lá fora, não é para nós que já sabemos, né? É lá fora. E parabéns a vocês por abraçar essa causa junto com nós, porque jamais uma pessoa branca vai saber o que eu passei e o que eu passo no dia a dia. Muitos lugares na minha cidade, eu chego, quando falo com as pessoas que não me conhecem, não sabem o título que me deram, me trata com uma maneira diferente. Quando chega alguém que me conhece, ô, vereadora, como que a senhora está? Tudo bem? Aí muda o tratamento daquele que tinha me tratado com inferioridade. E eu sempre digo, eu preciso ser tratado como qualquer cidadão, com respeito. Então, isso é para todos. E, assim, agradeço imensamente a oportunidade, a partilha, para que nós possamos continuar lutando, quebrando correntes e os desafios do dia a dia que são impostos em nossos caminhos. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, vereadora Vera. Mas alguém, gente, gostaria de se colocar? Eu gostaria de agradecer a Andréia, agradecer a todos, mas principalmente a Andréia, porque realmente é muito importante essa parte que ela colocou para nós, de sermos antirracistas, né? Porque não ser racista é uma coisa, ser antirracista é outra bem diferente, né? É uma compreensão que quando caem as cortinas, eu acho que um caminho desse aí são as leituras dos autores negros, para a gente entender um pouco mais. E essa luta constante, né? Porque requer uma análise constante dessas críticas contra, e a gente está sempre perpetuando essa luta contra o racismo, né? Aí a gente realmente está com os pés a caminho do antirracismo. Eu até digo isso, que não é para falar de mim, mas fui contra o racismo, acho que desde que eu me conheço por gente. Mas antirracista foi a partir do momento que eu me casei com um negro, neto de escravo. Porque aí, como ela disse, ninguém sabe o quanto dói para um negro que o negro passou, realmente não sabemos, nós brancos. Mas uma mãe de um filho negro sabe o quanto dói. E dói nas entranhas. E mais do que nunca você busca para ser realmente um antirracista. Porque a dor do amor, né, pelo próximo, pelo outro, e aí ainda mais pelo seu próprio filho. Então, a partir do momento que eu tive meus filhos, eu busquei esse antirracismo. Só que eu queria fazer uma perguntinha para a doutora Andréia, que dentro da minha ignorância ainda, né, apesar de ter lido bastante, quando fala da construção, mas tudo é construído, né? A gente tem noção de que a Bíblia foi uma construção. Se os fascistas agora estavam construindo um mundo de ódio, estava aí para todo mundo ver, né? Que o ódio poderia perpetuar ou ficar pior, né? Do que já estava. Mas eu não sei se teria assim como você me falar um pouquinho sobre a raça, porque na minha concepção, raça é humana. Ou eu não sei, eu fiz letras também e eu vejo assim, raça é humana. O resto é opressão, o resto é construção de uma determinada
sei se eu posso chamar de categoria, querer suplantar sobre a outra. O que a senhora poderia me dizer sobre isso, doutora? Nossa, que chique o jeito que ela pergunta, né, Rosa? Ô, doutora, deixa a doutora falar aqui. Doutora, sim, sabe mais do que nós tudo, nós Não, temos que ouvir. todo mundo é doutor em muita coisa. Então, uma pergunta importante, viu? Porque também nessa correndo para falar, então não existe raça, é isso mesmo, existe a raça humana, inclusive a ciência já provou isso, que são mínimas as diferenças, é mais de melanina mesmo, né, que vai ter, e diferenças étnicas, que vai mais para elementos da cultura. Então, tá, isso é um ponto. Mas houve a construção de que existiria 3 raças. E essa construção, que vai por um caminho que se diz científico, né? Isso está presente até hoje. Então, por mais que não exista raça, o racismo existe. Então, a raça é uma categoria importante ainda para a gente desconstruir o racismo. Mas a utopia, a luta, né, o para quê que a gente luta é para que chegue um momento em que não precise ficar falando disso. Mas hoje, essa reflexão, ela também colabora para com o mito da democracia racial. Porque muita gente diz, até de esquerda mesmo, olha, não existe raça, existe a raça humana. Logo, não existe racismo, mas a raça, ela é uma construção que ainda é viva, né? E é a partir da ideia de raça que o racismo vai se perpetuando. Então, a gente precisa ainda usar essas categorias para poder deixar nítido que o racismo ainda existe e determina lugares. Porque se a gente vai por essa de negar, né? Porque daí, se você diz que só existe a raça humana, logo não existiria racismo. Então, o mito da democracia racial, ele também se mostra nessa. Então, para nós aqui é maravilhoso, é por aí, o caminho é esse. Mas eu já vi gente fascista fazendo essa discussão, o próprio ex-presidente da República, né? Que é todo mundo igual, o ex-presidente, né? E também pessoas de esquerda, marxistas, né, que vão por essa via de dizer, olha, o que determina é a questão de classe, pronto, e só existe a raça humana, então esse papo aí de racismo, mas aí quando a gente vai mesmo olhar para os dados e tudo, né, tem uma imagem que eu também gosto de trabalhar, que é uma imagem dos procuradores de justiça do estado de São Paulo, todos brancos, sim, e 1, 2, 3 negro. Em contraponto, eu coloco uma imagem de uma cadeia lotada de São Paulo, todos negros. Então tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa esquisita nessa história. Então é por isso que a gente ainda precisa usar essas categorias. Mas quem sabe, né? Como diz o Galeano, a utopia. Alguém falou para o Galeano e ele sempre falava que a utopia é o que faz a gente andar, né? A gente olha lá por horizonte e vamos caminhando. Então a gente está nessa luta. Mas que bom que você perguntou, viu? Porque é bem importante isso. Obrigada, Marlene. fez eu enxergar um outro lado. Gratidão. Andréia, eu sou irmã amável e também tenho uma pergunta, assim, talvez a minha ingenuidade. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, você é negra, eu acho bonito negro, falar essa palavra parece assim que é um elogio, eu acho bonito isso. E tem muitos que dizem, você é preta. Qual a diferença, qual o certo? Porque muitas vezes a gente nem sabe. Eu fico assim, mas eu sempre falo negro, mas eu vejo que as pessoas dizem, você é preta, você é negra. Como que se dirigir a pessoa, a palavra? Eu gostaria de saber de você. Irmã Amabile,
Esse nome é tão bonito, né? Amabile. Então, olha, existe algo aqui no Brasil que a gente chama de colorismo. Então, tá, primeiro vamos para a questão dos termos. O IBGE, então, assim, dentro do serviço social, dentro das áreas, a gente precisa trabalhar com as categorias que o IBGE trabalha. Então, a população negra, ela é formada por pretos e pardos. Então, negro é a população e a cor da pele preta e parda, que forma negros. Então, o IBGE ele vai ter lá branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Então, aí que tá, né, Rosa? Você tá vendo, Rosa, como é que é? Somos todos seres humanos, né? Mas ainda, inclusive, essa coisa do quesito raça-cor, ele é importante para a gente mapear onde está a população, as vulnerabilidades, perguntar para a pessoa. Então, essa questão da irmã Amabile vai nesse sentido também, né? E como você pergunta sem ofender, né? Porque preto é negro. Então, aí também o próprio movimento negro vai ter vai ter. Isso não é uma coisa assim, dizer, ó, dá para responder de um jeito só, tá? Então, o IBGE, preto pardo, forma a população negra, tá? Aí vai ter grupos, coletivos que fala preto e pronto, igual nos Estados Unidos, black, né? Black. Então, nos Estados Unidos é a genética. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sou negra. No Brasil, depende de onde eu tô. Então, para alguns eu sou branca, para outros eu sou parda. Se eu estou em algum lugar que tem gente muito branca, eu sou negra, né? Vai depender de onde eu estou. E isso a gente chama de colorismo. Então, eu, na minha miscigenação, eu tenho portugueses e negros, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. E a família foi embranquecendo. Então, eu poderia dizer sou miscigenada, né? Mas eu fiz uma escolha política de me identificar como afrodescendente, que é a minha escolha, ela é política, né? Só que é um erro também, porque toda a humanidade é afrodescendente, mas é um jeito político, porque o ser humano vem da África, né? Aí meu companheiro fala, você com essa sua história aí também tá errado, né? Porque ele é historiador, né? Mas foi o jeito que eu encontrei, assim, para não ter que ficar explicando muito, sabe? E aí depende muito de como as pessoas me enxergam, né? Então, tem isso também, de como a gente constrói essa identidade. Então, eu deixo para as pessoas fazer a minha heteroidentificação. As pessoas que, é branca, é negra, não sei o que, tá. E só que aí, nessa questão da passabilidade, eu, por exemplo, não vou poder chegar, não posso chegar aqui para vocês e dizer eu sou vítima de racismo todo dia, toda hora, porque a gente passa por branca, né? Então, mas eu sempre dou um exemplo. Se eu entro numa loja, eu sempre gosto de dar esse exemplo de loja de cosmético, que é onde o segurança sempre vem atrás da gente. Então, se eu entro numa loja de cosmético e tem uma pessoa loira, a loja está vazia, estou eu e uma pessoa loira. O segurança vai vir atrás de mim. Mas se estou eu e uma pessoa preta, de tom de pele preto, o segurança vai atrás dela. É assim que a gente mede, né? Agora, na UEL, às vezes eu estou lá, o meu centro tem curso de direito, né? Que o Otávio sabe do que eu estou falando, né? Que é todo. Às vezes tem professor que é meu colega de centro e, tipo, pode sair dessa sala? Porque eu sou professor. Eu falo, bom, professora, eu também sou, né? Então também tem. É assim que a gente vai medindo, mas não precisa ter receio de tratar a pessoa, né, como pessoa negra. Talvez a expressão negra ela facilita em alguma. Só uma pessoa muito politizada que ela não vai querer ser chamada de negro. Alguns vão querer ser chamados de preto, outros muito politizados não querem ser chamados de preto, querem ser chamados de negro. Então é difícil acertar. Mas, no geral, falar negro é a forma melhor. Agora, Obrigada. Andréia, uma coisa é concreta. Eu me ofendo quando me chamam de parda.
pardo não é cor, gente. O que é isso? Da onde inventaram? Minha certidão de nascimento, quando eu nasci, estava lá, cor parda. É uma forma, né, de driblar uma situação que a nossa sociedade colocou. Então, é inventar essa tal de cor parda, e muita gente se esconde atrás da cor parda como uma forma de proteção. Então, eu não sou negra, eu sou parda. Isso, Né? Cris. Isso afeta a identidade das pessoas negras. E isso nos Estados Unidos não existe, né? Vocês podem ver Beyoncé, né? Vários assim artistas que a gente lá é negra e pronto, né? Aqui no Brasil. Mas, Cris, deixa eu te contar um segredo na frente de todo mundo, na frente dessa mulherada toda. O IBGE bateu na minha porta. Aí fui lá, né? Aí na hora me veio uma crise como eu ia me identificar. Meu companheiro, Cris, você conhece, a Vladimir conhece, tal, é negro. O meu filho é branco. Aí a nossa casa deu todo mundo, deu um negro, pardo, tá? Por isso que eu falei que é uma confissão, tá, Cris? Coloquei parda para mim, negro para o Zé Francisco e branco para o João. Então é a nossa família, é essas. O colorismo tá aqui, viu? Marlene, posso? Oi. Vladit, tá falando. Oi. Eu gosto muito desse assunto, né? Gosto muito de discutir várias questões aí, né? Do racismo, do racismo estrutural, mas acho que nesse ambiente aqui, a minha contribuição não é tanta pelo lado do racismo, porque a doutora aqui no assunto é a Andréia, né? Mas eu gostaria de chamar, né, para nós que estamos aqui no ambiente de CEBI, né, de estudos bíblicos. Então, pessoas que eu sei, por exemplo, a Jane, né, foi minha amiga de Igreja Batista lá em Maringá, a Kátia, amiga de Igreja Presbiteriana aqui em Londrina. Então, gostaria de chamar a atenção quando a Andréia fala de racismo estrutural, e vou cantar aqui duas músicas. E quem entender, entenderá. A música que eu aprendi quando eu era criança na escola bíblica dominical. Era assim: meu coração era negro, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. Então, desde criança a gente aprende que o coração pecaminoso, ele é preto. E que quando a gente passa a não ter pecado, ou então quando a gente passa a ser redimido pelo sangue de Jesus, a gente passa a ter um coração branco, né? E quantos aqui nunca ouviram a frase: ele é um negro de coração branco? De alma branca. De alma branca, né? E aí queria cantar também uma outra música, né? Que aí eu já cantava desde criança, mas já como adulta, que não vou cantar as estrofes, mas vou cantar o estribilho, né, da música, que é assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa começar a questionar, né? Nós vamos continuar cantando essas coisas nas nossas igrejas, né? Nós vamos continuar ensinando isso para as nossas crianças, e acho que hoje nós estamos já dando passos, né? Claro que os passos que a gente dá são passos de formiguinha, diante de uma estrutura, como a Andréia mostrou aí, né? Que já está montada. Mas se a gente não der os passos de formiguinha, a gente não vai fazer nada. Então, agora mesmo eu estava mostrando, eu estava olhando aqui, hoje, nesse mesmo horário, né, às 20 horas, a Andréia citou o pastor Henrique Vieira e o padre Júlio Lancelotti, e eles estavam numa live nesse mesmo horário aqui, né, que eu marquei essa live que eu quero ouvir amanhã, Espiritualidade na Ação e a Teologia Negra.
Então, tem pessoas, né, discutindo a teologia negra. Mandei para a Andréia também, quando eu fiquei sabendo dessa live aqui, mandei para a Andréia também um videozinho no YouTube que a Viviane Costa estava falando sobre a necessidade da gente, para a gente ter uma igreja menos violenta, a gente precisa ter um Cristo que não seja europeu, que foi conquistar os territórios, mas a gente precisa ter um Cristo brasileiro, com a nossa cara, com o nosso jeito, né? Que não foi o Cristo europeu que veio invadir as terras e matar os indígenas, né? E como a Andréia mesmo disse, né? André, como que você falou lá da primeira miscigenação? Estuprar, né? As indígenas e as escravas, né? Mas é um outro Cristo, é um Cristo a partir da nossa cultura, né? Então, são coisas que a gente vai ter que começar a pensar e refazer as nossas músicas, inclusive, né? Só para Posso falar? Opa, duas Né, pessoas. só queria dizer assim que aquilo que a Vladite falou, né, dessa música Alvo Mais Branco que a Neve, que na nossa igreja é uma música muito forte, que foi feita uma revisão teológica e muitas comunidades já não cantam mais por conta disso. Não todas as comunidades, mas algumas comunidades, algumas paróquias. Essa questão Que legal, Lúcia, muito bom. de alma branca, Pedro de alma branca é uma coisa muito forte. A minha mãe falava do meu filho, mas o Otávio é diferente, foi educado aqui com a gente, né? Como se houvesse essa diferença, como se ela existisse. Eu, por exemplo, o meu bisavô era, imagina dentro desse conceito de pardo, Cristina, pardo, preto, ele devia ser pardo. O meu bisavô, quer dizer, o marido da minha bisavó voltou para a Itália, ela teve um relacionamento com esse negro, que nasceu o meu avô, aí o marido dela voltou para casa e registrou o meu avô. Então, ele tem 4 irmãos branquelos, tinha, né? Ele no meio, pardo, depois 4 irmãos branquelos de novo. Imagina o crescimento desse menino numa família assim, né? Então, assim, e a minha mãe falava, tem que esquecer isso. Mas, gente, esquecer por quê, né? É a história da nossa família, mas é a necessidade do branqueamento. Do branqueamento. É bem complicado viver isso como mãe de negro. Eu sou mãe de 2 japoneses e de um negro. 2 mestiços japoneses e de um negro. E a segurança, quando o filho sai de casa, a preocupação no processo de educação dos 3 é maior com o Otávio, né? A gente tem mais medo da polícia do que do ladrão ali na rua. Então, é viver tudo isso, compreender a história da igreja, quando a gente cai na questão da colonização, do papel da igreja e as tentativas atuais de manter esse perfil, compreender um Cristo fora desse conceito, desse ambiente, compreender um Cristo humano, de uma espiritualidade elevada, congrega. É complicado. Se você pensar bem, a igreja, o papel dela na história, em geral, sempre foi muito difícil. Cômodo, talvez, né? Alguém mais, gente? A Almerita ia falar. Desculpa. Almerita? Vai lá, Almerita. Só para falar, estava a família inteira aqui, né, assistindo essa live. E o meu filho, a hora que a Andréia trouxe a charge, né, das 2 mães, o meu filho comentou aqui, ele falou assim, mãe, muitas vezes você sai de casa, a mãe fala para sair de casa, muitas vezes a morte não é nem a morte do corpo, mas é a morte da mente, que a gente sai para a escola achando que a gente vai fazer amigos, que nós vamos ter um espaço e chegar lá, o nosso psicológico, ele é morto todos os dias. Né? Meu filho de 13 anos falou isso. Que é a situação que
do racismo mesmo dentro de sala de aula, da não empatia, do não acolhimento, né? E eu nem tinha percebido isso, né? Essa morte, muitas vezes é uma morte psicológica também, né? E é bem o que o Abdias do Nascimento fala, Almerita, que é o genocídio é acabar com uma cultura, né, com um grupo. E aí atinge o corpo e também a cultura. E essa morte que ele falou é bem esse, é um exemplo concreto, né? E ele está escrevendo isso, ele escreveu em 76. E o seu filho de 13 anos, em 2023, está falando que isso ainda acontece. Olha que desafio que a gente tem, né? Ai, olha, vamos que vamos, hein, gente? Tem muita luta pela frente, viu? Gente, vamos nos próximos 10 minutos ir concluindo, para a gente terminar 22, pode ser? Então, Marlene, eu queria aqui aproveitar o momento que a gente está aqui com um grupo de algumas pessoas que não está acompanhando a gente no dia a dia o nosso trabalho, né? Mas de agradecer ao CEBI a oportunidade que a gente tem de estar trazendo essa discussão no seio de uma igreja, né? Quando eu falo igreja, não estou falando da católica, não, estou falando no seio do nosso ambiente de discussão cristã, né? Eu cresci dentro da igreja católica, né? E a gente cresce enquanto negro dentro de uma igreja cristã, né? Com aquela ideia de que a gente é sujo, de que a gente não comunga das mesmas ideias do outro, que a gente, né? E a gente sempre parece que vai a reboque atrás dos demais cristãos, dos santos, né? E nós, os pecadores, estamos atrás. E depois que eu entrei no CEBI, eu pude observar, e durante a pandemia a gente fez aquele curso que a irmã Amável também fez lá de Minas Gerais, né? E que apareceu a teóloga que começou a pensar na história da bíblica, né? As personagens negras, as pessoas que foram banidos da nossa Bíblia, que hoje ela é uma Bíblia europeia, cujos personagens principais são todos brancos e homens também, né? As mulheres não aparecem de forma alguma, né? E naquele curso eu me senti tão representada, né? Porque daí nós tivemos a oportunidade de ver os personagens negros, que são muitos e muitos e muitos textos, né? E o personagem, esse das mulheres, a gente já faz mais, né? No nosso dia a dia, né? Que também naquele curso teve, e que nós aqui em Londrina, a gente sempre está puxando a questão da mulher nos textos bíblicos. Então, assim, eu quero parabenizar o CEBI, né, de estar me dando essa oportunidade de estar aqui, de estar vendo um pouquinho minhas raízes, porque a gente cresceu sem ter conhecimento das nossas raízes, porque nossa educação foi toda para ser embranquecidos, né? Então, o cabelo tem que ser liso, você não pode... Até orientação dentro de casa, né? É melhor você casar com um homem branco, né? Não vai casar com um homem negro, como eu fiz, né? Eu casei com um negro. Mas isso é uma herança, né? Uma preocupação, um cuidado, né? Que nossos antepassados, nossos pais, vai trazendo para nós, né? E, de uma certa forma, tirando-nos o direito de saber um pouco da nossa genética, da nossa cultura, do nosso dia a dia, né? Então, nos é negado tudo isso no nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer e dizer o quanto que é importante esse momento. E agradecer a Andréia, né? Andréia, foi ótimo você ter dito, eu sou agnóstica.